Às vezes a gente precisa entender que não é o momento. Quantas vezes a gente fica ali na luta para fazer uma coisa e a gente quer fazer na nossa hora e aquilo não dá certo, não dá certo. E aí vem coisas que começam a acontecer te atrapalhando. E aí você insiste, começa a mexer com o seu emocional, você começa a ficar irritado. E aí, né, começa a dar dor física, passa da dor emocional pra dor física, e a gente insistindo, porque às vezes a gente não quer esperar pelo momento certo. E isso faz o que com a gente? Deixa a gente doente, deixa a gente com o nosso emocional abalado. E aí a gente para e pensa, será que vale a pena? Será que essa minha ansiedade de fazer as coisas na hora que eu quero não tá me prejudicando, me afastando do resultado, que se eu esperar um pouquinho pode ser melhor? Esses dias aconteceu isso comigo. Eu tava tentando gravar um episódio aqui pro podcast, porque assim, tá muito desafiador pra mim gravar, muito, porque é filha maior agora entrando, é cachorro, eu gravo na minha casa, eu não tenho um estúdio. Infelizmente, eu não monetizo ainda esse podcast pra eu poder ter uma super estrutura para realmente entregar o melhor para vocês, a melhor qualidade, o melhor tudo. Então eu tenho que gravar ali, né, no tempinho que dá. E eu gosto de ser muito verdadeira. Eu gosto de sentir no meu coração a mensagem e trazer aqui para vocês. E aí eu tava com um super tema, né, uma super ideia assim para falar, algo que eu tava refletindo. E aí eu tentei gravar, eu fiquei 2 horas para tentar gravar um episódio de 15 minutos. Toda hora. E aí aconteceram várias coisas. Primeiro, o meu microfone não gravou. Eu gravei o episódio inteiro. Nossa, e eu achei muito legal, sabe? A reflexão, porque é de forma natural, só sai. E aí, gente, quando acabou, eu fui ver, não tinha áudio. Eu falei assim, como assim não tem áudio? Beleza. Aí começou, isso era um sábado. Começou o vizinho fazer um barulho de obra bem alto, sábado, depois do meio-dia, já era uma e pouco, no horário impróprio. E aí aquele barulho de martelo, eu falei, meu, não dá pra eu gravar. E eu gravei, e aí ficou um barulhão. Eu falei, vai estourar o ouvido dos ouvintes? Não dá, não tem como. Excluí. Aí fui de novo. O tema central o mesmo, mas aí a forma que eu fui falando varia por conta, né, que eu não sigo ali um roteiro, um padrão de texto. Aí minha filha entrava, aí eu parava. Aí a cachorra, tem uma cachorra que ela é forte, ela é pequenininha, mas ela é fortinha, ela empurra a porta, abre, aí vinha ela com as patinhas. Aí o barulho saía no áudio. Aí começava a latir, aí vinha minha filha de novo. Mamãe, papai, não sei o quê. Nossa, gente, eu comecei a ficar irritadíssima, nervosa, porque eu coloquei como meta gravar aquele episódio, eu precisava gravar o episódio, e aquilo começou a me dar, eu fiquei até com falta de ar. Aí eu parei e falei assim, calma lá. Eu estou aqui gravando uma coisa que é justamente para ajudar as pessoas a lidarem com essas emoções. Eu não posso deixar que justamente isso me tire dessa emoção. Eu preciso gravar agora? Sim, preciso. Eu preciso de episódio. Tem como gravar agora? Não tem. Tem algo que eu possa fazer? Eu tenho controle sobre isso? Zero controle. Porque eu não tinha controle sobre o vizinho fazendo barulho, do microfone que não gravou, da minha filha. Eu não tinha controle sobre nada. Sobre nada que estava ali. E eu falei assim, bom, não é o momento. O melhor que eu tenho a fazer agora é esperar o melhor momento. Que tiver silêncio, que o equipamento funcione, que a cachorra esteja dormindo, que a filha esteja dormindo, que eu seja o meu momento. Então, muitas vezes na vida a gente precisa ter esse discernimento. E não chegar lá no estupim, né, no último limite de tudo, para tomar essa decisão. Que às vezes é a melhor decisão que a gente pode tomar. Agora não é o momento, vou deixar isso para depois. E não é que você está deixando de fazer algo, você só está realocando, é diferente. Porque às vezes dá uma sensação na gente, quando a gente não faz a coisa ali, que a gente está deixando, né, de fazer. Eu tô sendo... A sensação que eu tive no dia que, fui vencida. Mas tudo bem, tem dia que a gente vai ser vencido mesmo. E aí, depois eu pensei, será que aquele episódio era para ter ido pro ar? Aquelas coisas que eu estava falando, era para ter saído mesmo? Às vezes não era. Então, várias coisas podem acontecer. Então, olha, às vezes na sua vida que essas coisas acontecem, parece estar atrapalhando. Respira fundo e entenda. Pode ser que não seja este momento. Pode ser que seja um momento melhor. Eu estava até falando com meu marido sobre isso, né?
Que às vezes eu falo assim, eu não duvido de nada do universo. Nada. Eu confio tanto no universo. Quando eu quero uma coisa, gente, e eu tenho certeza daquilo, a coisa acontece. É muito louco. É muito a vibração de energia mesmo. Se eu tenho dúvida, eu já sei que eu mesma tô boicotando. Mas se eu tenho certeza, eu confio no fluxo do universo e vai. E aí ele tava com uma dúvida de uma coisa, né, que a gente queria. Eu falei assim, confia, porque às vezes não é no nosso tempo, mas vai acontecer. E ele falou, nunca é no nosso tempo. Eu falei, se nunca é no nosso tempo, não tem problema, mas acontece. E aí acontece melhor ainda. Então, olha, né, fica a reflexão para você hoje exatamente sobre isso. Pare quando for necessário, descanse quando for necessário, respire. Para de lutar contra as coisas que você não controla, que você não tem o que você fazer. Que quanto mais você lutar contra aquilo, mais você vai sofrer, mais você vai ter ansiedade, mais você vai ficar irritado, sabe? Pra quê? Teve um momento que eu tava gravando um podcast que eu olhei pra minha filha, eu já não falei que dá pra entrar aqui. Eu falei, meu Deus, olha só, tô louca. Não dá, não é isso. Eu não sou isso, eu não vou deixar chegar nesse nível. Porque eu estou aqui justamente fazendo um trabalho que é o inverso disso. Então a gente também tem que se olhar e dar um chacoalhão na gente, sabe? Falar assim, meu, para, stop. Espera que a hora certa vai surgir. Isso pra tudo. E também, às vezes você tá esperando alguma coisa acontecer na sua vida e parece que não acontece nunca. Não acontece nunca. Não acontece nunca. Na hora certa vai acontecer. Confia. Para de querer atravessar as coisas, sabe? Para de querer também fazer tudo. A gente tem essa mania de querer fazer tudo do nosso jeito. E às vezes o jeito de Deus, do universo, né, da crença que você tenha, é muito melhor. Vai ser muito melhor do que aquilo que a gente estava prevendo, sabe? Então vamos tentar aprender a respirar, pausar, escolher o momento certo. Não é ser lerdo. Diferente ser lerdo, né? Esperar a vida passar, de esperar o momento correto. Aquilo que você vai saber qual situação é. Se você tá ali na zona de conforto, sem fazer nada, só esperando, não é disso que a gente tá falando. Tô falando do momento que você tá tentando fazer alguma coisa ali, toda hora vem uma interrupção, toda hora, né, parece que vem um obstáculo, vem alguma coisa. Nesse momento, talvez seja a hora de você parar, respirar, olhar para a situação, entender se é aquilo mesmo, se é aquele caminho, talvez esperar só o tempo certo ou mudar a rota, alguma coisa assim, tá? Então, eu senti no coração que eu deveria dividir isso com vocês, porque muita gente tem essa característica, né, muito parecida com a minha também, de querer fazer as coisas, de querer, né, tá ali no seu momento, na sua hora, e nem sempre é assim. Então faça essa reflexão, Girassol, aprenda a respirar. A respiração ajuda muito a gente, a respiração consciente, né? E é isso. Muito bom ter você aqui, Girassol, em mais esse episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Compartilhe esse episódio com algum amigo, alguém que você queira plantar um pouquinho de positividade no dia da pessoa. Um beijo, até o próximo.